Bom, bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a Dalila, Malai Bolos. No vídeo de hoje eu vou vos ensinar a fazer uma ganache com fruta, ok? Eu tenho aqui fruta congelada, são os morangos congelados. Vocês podem usar morangos frescos, ou podem usar frutas vermelhas, podem usar maracujá também, depende. Então aqui eu vou colocar os morangos congelados. Quantidade que basta, ok? Se for morangos frescos, vocês vão picar os morangos em pedaços pequenos, porque o morango fresco demora um pouco, a fruta fresca demora um pouco mais de tempo a cozer. Então vão picar em pedaços pequenos, vão adicionar água até cobrir a fruta, ok? Até cobrir a fruta, e vão deixar ferver como deve ser. O mesmo processo que eu vou estar a usar aqui na fervura é o mesmo processo que vocês vão usar com os morangos frescos. Então aqui eu tenho limão, eu vou usar uma colher de sopa, quem não gostar de muito limão pode reduzir para uma colherinha, ok? Limão é a quantidade que basta também. Aqui tem o açúcar, também é a quantidade que basta, mas eu vou pôr 2 colheres de sopa de açúcar. Quem preferir doce pode adicionar um pouquinho mais. Então, quem preferir também pode comprar as geleias já pronta, ok? Pode comprar já as geleias já pronta. Então, aqui eu vou misturar. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água. Mas o importante aqui que eu disse é a consistência, a textura, né? A consistência que vocês têm que deixar a vossa geleia. Podem colocar, passar um pouco do ponto da água, né? A quantidade da água, mas o importante é a consistência que vocês vão deixar a vossa geleia. Deixa eu só sentir o gosto do limão. Aí eu vou pôr água e vou deixar ferver bem. Então, agora eu vou levar ao fogo, vou deixar ferver. Antes de levar ao fogo, vocês têm que misturar bem até sentirem que o açúcar dissolveu. Depois de colocá-lo no fogo, sem começar a ferver, vocês não podem mexer com uma colher de ferro, né? Aço, não sei como é que se diz, ok? Não pode mexer com uma colher, tem que ser com uma aquela espátula que eu vou estar aqui a mexer, a espátula de plástico, né? Ou uma colher de plástico. Porque se vocês forem a mexer antes de começar a ferver, se vocês forem a mexer com a colher de ferro, o que vai acontecer? Vai acabar por cristalizar, ok? O açúcar vai acabar por cristalizar. Então, mexam com uma colher de plástico. Bom, enquanto a minha geleia vai fervendo, eu tenho aqui 300 gramas de chocolate branco.
ok? Pode ser chocolate branco nobre, como pode ser o fracionado, ok? Eu estou a usar aqui a cobertura, o chocolate fracionado. Então, eu vou aqui colocar em banho-maria. Quem quiser pode colocar também no micro-ondas, ok? Mas eu, pessoalmente, eu gosto mais de derreter o chocolate, tenho mais cuidado, atenção, quando é no banho-maria. Mas podem também fazer no micro-ondas, é só terem mais atenção para não queimar o vosso chocolate. Então, eu vou levar aqui o meu chocolate e vou colocar em banho-maria para derreter. Então, aqui já começou a ferver. Eu já vou começar, já posso misturar com a minha espátula, ok? Olha a quantidade de água que eu pus, bastante água. Então, aqui eu vou deixar ferver bem, para poder cozer bem também os morangos. Okay? Agora é só deixar ferver bem e terem cuidado, atenção de estarem a mexer quando vocês verem que começou a evaporar a água, para não poder queimar a vossa geleia. Aqui já começou a incorporar, a geleia já começa a incorporar, a ficar mais grossa. Então, neste ponto, eu vou começar a esmagar, fazer pressão com a colher, para deixar a fruta toda ela esmagada. Olha, já comecei a esmagar bem. E ela vai engrossando mais. Então, eu vou deixar mais tempo e ficar a mexer para não queimar o fundo. E quando ela já começar a engrossar assim, eu vou reduzir o calor, né, do fogão para não queimar. Então, aqui já está a nossa geleia. Então, quando vocês fazem isso, vocês vê o caminho, ok? Então, aqui já está. Vou desligar. Então, a geleia já está aqui pronta. Quando é para fazer a cobertura, eu gosto de esmagar ela bem, ficar ela toda fina, toda triturada. Vocês também podem usar o liquidificador ou... como é que é aquela máquina? Ok, podem usar o liquidificador, colocar lá e bater, ok? Porque é uma geleia, é uma ganache para cobertura, não é uma ganache para recheio, ok? Esta é a ganache para cobertura. Porque a ganache para cobertura e recheio é totalmente diferente como é que eu faço. Quando eu faço uma ganache para recheio, eu geralmente uso a glucose, ok? E a quantidade das natas, que é o creme de leite, a quantidade também é diferente. Bom, agora eu vou colocar aqui o meu chocolate já derretido.
Vou colocar aqui 30 gramas de creme de leite, que são as natas em lata. 30 gramas, sem soro, ok? 30 gramas de creme de leite, que são as natas em lata, e tem que ser sem soro. Uma colherinha de manteiga. Agora já está. A manteiga que eu coloquei aqui ajuda ela a não ficar muito talhada, porque geralmente quando vocês preparam no princípio a ganache, ela talha, ok? Separa uma certa gordura, que é a gordura do chocolate. Então eu coloco um bocadinho da manteiga, que é para ajudar a misturar como deve ser esta ganache. Vocês podem fazer esse processo em todo tipo de ganache, ok? Então misturem com fouet, que é um pouco, para mim é um pouco mais rápido. Olha. Então agora vamos misturar a geleia. Bom, a geleia que eu fiz, eu não vou colocar toda. Por isso que eu disse que a geleia é quantidade, é o olho, é quantidade que basta. Eu vou colocando ao olho, ok? A quantidade que eu acho que deve estar na minha ganache. Porque é mesmo, a geleia é mesmo para saborizar a vossa ganache. Tá, eu vou vendo. Então, praticamente nesta quantidade eu usei 3 colheres de sopa da geleia. Mas se vocês quiserem colocar menos, podem colocar menos. Se quiserem colocar um pouco mais, não coloquem muito. No máximo umas 4 colheres de sopa para esta quantidade da ganache, que é, do chocolate que eu vos dei, né, para fazer a ganache. Umas 4 colheres de sopa, porque também como é para cobertura, tem que ficar consistente. Esta ganache não é uma ganache para vocês blindarem, não. É mesmo para usarem para cobertura normal, como se fosse um buttercream, como se fosse um chantilly, ok? Por isso que não pode ser uma ganache muito dura. Porque nós vamos ainda levar essa ganache para a geleira por umas 2 horas. Depois é que vamos poder usar a ganache. Depois de ficar sólido é que podemos usar já a nossa ganache. Então aqui está. Fica nesta textura. Ok? Então, aqui, se vocês acharem que querem colocar corante, vocês podem usar o corante, tanto um bocadinho do corante vermelho ou cor de rosa. Nesse caso, eu vou usar um bocadinho do corante vermelho para deixar a minha ganache rosa, né? Olha como fica com os pedacinhos de morango.
Então, para não ficar essa cor assim meio encardida, eu vou adicionar um pouquinho do corante em gel rosa. Ok, vou usar o rosa. Quem quiser fazer vermelho, pode usar vermelho. Mas lembrar que o corante é opcional, vocês podem usar mesmo sem colocar o corante, mas só que eu gosto, quando é geleia de morango, eu gosto de colocar o corante. Aliás, quando é ganache de morango, eu gosto de usar o corante. É só uma gotinha mesmo. Vou misturar. Ok? E já está. Agora eu vou fechar com plástico aderente e deixar até ficar sólido. Se ficar muito duro, vocês podem levar ao micro-ondas por alguns segundinhos. Depois de tirarem da geleira, podem fazer, por exemplo, vocês fizeram muita ganache e sobrou, guardem na geleira. Então, quando quiserem voltar a usar, tirem, coloquem um tempinho só no micro-ondas para poder derreter um pouco e poderem usar sem problemas no bolo, né? Para cobrir o bolo. Pronto. Ok. Então, aqui já está. Então, vou aqui cobrir com meu plástico aderente e guardar na geleira. Sempre encostar qualquer tipo de recheio, ganache, ok? Vocês vão sempre encostar no fundo, no creme, no ganache, o plástico aderente para não criar a crosta. Ok? Então aqui eu vou guardar. A geleia que sobra, como é uma ganache de morango, geralmente o que eu faço quando eu recheio o bolo, eu coloco o creme que eu for a fazer, né? Eu coloco o creme e depois também coloco a geleia. Caso contrário, eu vou guardar a minha geleia na geleira por 7 dias. A geleia tem que ficar na geleira por 7 dias. Depois de 7 dias, não podes usar mais a geleia, ok? Por exemplo, fez hoje a geleia. Se por acaso não tiveres uma encomenda durante 5 a 7 dias, não use a geleia. Caso amanhã complete 7 dias, a geleia na geleira, se amanhã completar 7 dias que eu tenho esta geleia na geleira e aparecer uma encomenda no 7º dia ou no 6º dia, eu já não vou usar a geleia. Porque o que acontece? Eu vou rechear o bolo, né, no 7º dia e no 8º dia o bolo já estará já estará podre ou o creme já estará a apodrecer, porque já completou os 7 dias, ok? Prontos. Vamos esperar a nossa ganache ficar sólida para vos mostrar a textura. Eu não vou mostrar a cobertura, porque a cobertura é uma cobertura normal,
como a gente cobra um bolo de chantilly, como a gente cobra um bolo de buttercream, ok? Como a gente cobra um bolo de ganache normal, ok? O que eu quero mostrar-vos somente é como fazer a ganache saborizada ou ganache com fruta. Vocês podem usar esses dois nomes, saborizada ou ganache com fruta, ok? Bom, a nossa ganache já está pronta, ok? Então, eu vou aqui tirar o plástico e mostrar-vos a textura que a ganache fica. Ok, aqui já está. Ela tem que ficar assim. Então, aqui já está pronto. Vocês podem usar para cobrir o vosso bolo. Vocês podem usar já para cobrir o bolo. Ok, prontos. Aqui está a nossa ganache, feita com geleia de morango. Vocês podem usar geleia de compra. Vocês podem usar sumo de limão para saborizar a vossa ganache. Podem usar o sumo de laranja, o sumo de ananás. Se for fruta vermelha, maracujá, ok? Fazer uma geleia de maracujá também fica muito bom, é muito gostoso a ganache com geleia de maracujá. Agora, se for laranja, façam consumo de laranja, ok? Enquanto o chocolate ainda está quente, vão misturar com sumo de laranja. Se for limão também, consumo de limão também, ganache de limão é muito bom, ok? Prontos. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da aula e até uma próxima aula. Tchau! Bom, antes de fechar o vídeo, eu quero só dar uma pequena explicação. Esta quantidade de ganache que eu dei dá muito bem para cobrir um bolo 14 por 15, ok? Uma forma 14 por 15. Agora, se vocês quiserem usar esta ganache para rechear um bolo de cobertura de creme, pode ser de natas ou de buttercream, okay? Ou da própria ganache, e vocês não quiserem gastar para fazer um recheio, querem usar a própria ganache para fazer o recheio para um bolo de creme, o que é que vocês vão fazer? Vão bater chantilly normal, vão bater o chantilly e vão tirar o ganache e misturar com o chantilly. Vai ficar tipo uma mousse e também vocês podem aproveitar para rechearem o vosso bolo. Se for um bolo com buttercream, aliás, desculpa, um bolo com maçapão, que é a pasta americana, vocês aí já não podem usar o chantilly batido. Vão ter que usar a ganache do jeito que está. Mas isso é uma dica que eu estou a dar, porque vocês podem sobrar o ganache e querer usar para recheio. Podem-se também usar para recheio, não tem problemas nenhum. Ok? Então, tchau e até uma próxima aula.